Bom, estamos entrando aqui na oitava semana do Clube Cognitivo, do terceiro campeonato do Clube Cognitivo do Nipô. E o nosso objetivo é entender o que está acontecendo a partir da revolução cognitiva e o que a gente pode fazer. Essa semana é meio que uma reflexão sobre... Porque as pessoas às vezes me perguntam assim, tá, o pessoal que trabalha, né? O pessoal que trabalha que teria perspectiva de trabalho profissional e implantação dessa governança digital. Aí o pessoal fala assim, Nipô, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Tudo bem, você está falando dessa filosofia, dessa teoria, dessa metodologia, mas isso aí gera dinheiro, gera trabalho, eu posso trabalhar com isso, eu posso viver disso, né? E aí é uma discussão muito interessante sobre essa perspectiva, né? Por quê? Porque, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência. Quando eu escrevi, e a gente vai falar de dois momentos, né? Quando eu escrevi o livro Amarelo com o Marcos, Conhecimento em Rede, 2006, a gente tinha uma visão, na época, equivocada em relação ao que estava acontecendo e uma metodologia, na minha opinião, também equivocada. Então, quando a gente passou de 2006 a 2013, né, tentando implantar essa metodologia, que era basicamente implantar dentro da organização projetos colaborativos para que a empresa ficasse mais participativa, mais colaborativa, e esses projetos falharam, eu tive que voltar para o laboratório para dizer, não, por que estavam falhando esses projetos? E aí percebi que a gente estava vivendo, que a gente tinha que fazer uma revisão filosófica da tecnoespécie, que a tecnoespécie gera revoluções cognitivas, as revoluções cognitivas são provocadas por aumentos demográficos e que elas vêm trazer uma nova governança e que essa nova governança ela tinha uma cultura diferente da atual governança, né? Então não adianta você criar projetos de governança digital em empresas que são governança analógica, porque são duas culturas de soluções de problemas diferentes. E aí você começava a esbarrar uma coisa com a outra, e aí veio a ideia, tá, então como é que você faz a passagem, se uma empresa tradicional quiser passar para governança digital, então como é que você faz? Você cria laboratórios de migração e a partir daí você começa a fazer o processo de migração. Beleza, então todo esse caminho foi um caminho, digamos, de pesquisa, de estudo, de análise, etc. Mas de maneira diferente do que é tradicionalmente feito no mercado, porque o mercado ele é incremental. E as empresas que cuidam de desenvolver metodologia, né, elas trabalham em cima de demandas específicas, né? São empresas grandes que têm um compromisso muito forte com o quadro de funcionários e tudo, né? Então elas trabalham muito em cima do dia a dia, das demandas específicas das organizações. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu me aproveitando, né, de ser sozinho, uma empresa pequena, e de ser um pensador alternativo ao que está colocado, fora da academia estatal, trabalho na academia privada, né? Então eu fui desenvolvendo esse processo. Então, qual é o impasse que a gente tem? Quando eu comecei a desenvolver, eu resolvi não trabalhar em cima daquilo que o mercado acha que precisa, daquilo que eu acho que o mercado deveria precisar. E aí comecei a estudar, desenvolver lógicas, etc, etc. Então eu tive reações, né? Então o que acontece? Primeiro, vamos colocar da seguinte maneira. Por que em alguns clientes as pessoas não toparam implantar o projeto? Porque as pessoas poderiam dizer, Nipô, não tem nada a ver com o que você está falando. Então, como as minhas aulas são abertas, em cima de lógica, em cima de discussão, né, eu não coloco assim, ó, isso aqui chegou o Nipô, a gente vai fazer desse jeito, etc. Tal. Não, eu coloco, ó, existe esse trabalho aqui, e eu queria saber de vocês o que vocês acham, etc, etc. Então, quer dizer, essa discussão, ela se dá, e aí naquele determinado momento a pessoa diz assim, não, faz sentido o que você está falando. São dados concretos, a coisa está bem amadurecida, né? Tanto a questão da filosofia, da teoria, da metodologia, tudo faz sentido, etc. Então, aquele problema que eu tinha em 2006 foi meio que superado.
Porque qual era o problema em 2006? Existia, na minha opinião, buracos, as coisas não estavam, né, fechando. O problema de 2013 é diferente. Então, o que aconteceu? Vários clientes disseram, beleza, a ideia é legal, bacana, né? Eu tive assim durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, fazendo trabalhos, estudos. As pessoas, não, beleza, etc. Tal. E aí a pessoa falou, né, pô, tem tudo a ver. Se a gente fosse fazer, acho que faria desse jeito. Mas, aí vem. Não tem espaço, a empresa é muito conservadora, as pessoas não vão abrir espaço para esse tipo de coisa, etc, etc. É melhor, então, a gente não fazer desse jeito que você está fazendo e muitas vezes até cair para o jeito tradicional. Só um minuto. Então, na verdade, a gente teria aí como divisão a seguinte: a primeira divisão é aqueles clientes que você não tem acesso, que você não chega com o teu discurso, que você não fala aquilo que você... o que você tem para defender, etc. Tal, papá. Então, quando você tem espaço, né, numa organização, nem sempre esse espaço que se abre, ele é um espaço que vem, né, do primeiro escalão da organização para baixo, né? Às vezes sim, às vezes não. Então o primeiro perfil de cliente, aquele que você não tem acesso. O segundo é aquele que tem acesso, que ele ouve o que você está falando e diz, não, faz sentido o que você está falando, né? Isso aí, se a gente fosse fazer, faria desse jeito, eu acho que é bacana, etc. Tal, mas, então, fica assim, não há possibilidade de a continuidade de um projeto desse tipo. Então, vai fazer a segunda coisa. A terceira coisa que aconteceu, né? O terceiro tipo de cliente foram clientes que toparam fazer projetos desse tipo, né? Então, tem aí 3 casos, digamos, né? Mas o que acontece é que desses 3 casos, vamos separar em 2 momentos, né? Um caso, eu tive o apoio, digamos, dentro de uma empresa do primeiro escalão. Mas esse primeiro escalão, a percepção que ele teve do projeto, né, que era um projeto que se chamou de inovação, me perguntaram, você quer fazer um projeto de inovação? Aí eu expliquei, o projeto de inovação que eu faço é inovação colaborativa, etc, etc. Então foi uma coisa meio parcial, a compreensão meio parcial do que era. Houve uma tentativa inicial de uma primeira turma, foi legal, fizemos uma série de turmas, mas desde o primeiro momento, quer dizer, a coisa foi ganhando adesão e as pessoas foram compreendendo a pegada e foram se envolvendo com a pegada. Só que nesse primeiro projeto, né, em que houve, assim, digamos, um apoio do primeiro escalão e um investimento na capacitação, e a gente estava virgem nesse momento, porque era no início ali de 2013, que já era a chegada do Livro Azul, né, em que a metodologia ainda estava muito ainda incipiente. O que aconteceu? A percepção, né, é que a gente ia conseguir resolver, ia conseguir desenvolver projetos, etc, tal, papá, usando só 10% do tempo das pessoas, né? Então é como se a gente tivesse assim, já houve um apoio do primeiro escalão, né? Só que a gente, para ganhar esse apoio e para poder, digamos, começar devagarinho, a gente criou uma ideia de laboratório em que você tinha apenas investimento na capacitação e um tempo pequeno das pessoas. E aí o que acontece? A percepção este tipo de investimento para este modelo é interessante culturalmente e para gerar pré-protótipos. Mas do pré-protótipo, você precisa criar um espaço de desenvolvimento, né, próprio do laboratório, com recursos do laboratório. E isso não foi colocado. Então, o projeto ele tem uma limitação, e aí depois, no segundo momento, o primeiro escalão que estava apoiando o projeto saiu, e aí entrou um outro pessoal que não se identifica com o projeto. E como o projeto não tinha e continua não tendo recursos, quer dizer, não houve um investimento, né, em resultados concretos de desenvolvimento de aplicativos e de projetos, de ferramentas. Tem ferramentas, foram feitas, mas não teve uma adesão maior. Então, a crítica que eu faço nesse momento, quer dizer,
o cliente topou, o cliente colocou o projeto para funcionar, o projeto começou a funcionar, mas a concepção inicial do laboratório, a ideia de que o laboratório era possível, né, produzir coisas apenas com 10% de tempo das pessoas, não se mostrou viável. Então, não está se questionando, por exemplo, como foi no livro amarelo, o próprio laboratório, a própria metodologia. Neste momento, né, estamos em 2015, quer dizer, o segundo ano do livro azul, eu não estou questionando o laboratório. Eu acho que a saída do laboratório é legal, quer dizer, ele avançou bastante, quer dizer, a ideia de você fazer uma coisa separada é uma coisa interessante, porque as pessoas perceberam que é uma coisa diferente, não houve desgaste, houve um avanço, as pessoas avançaram, as pessoas culturalmente discutiram, participaram, fizeram projetos inovadores, etc. Mas faltou, aí já é uma segunda etapa, que é o aprofundamento da própria metodologia, né? Então, e aí, além do aprofundamento da metodologia, existem as coisas que são, que vêm depois da metodologia, que é o marketing da metodologia, que é o aprofundamento quer dizer, a gestão de mudança, né, o convencimento, o envolvimento do primeiro escalão no processo. E isso tudo, eu acho que são etapas novas que a gente vai ter que fazer, né, para que isso possa começar a ganhar uma escala um pouco maior, né? Nos outros dois projetos, né, um projeto é envolvimento do pessoal, não é do primeiro escalão, então é um envolvimento parcial, e no outro projeto também do escalão intermediário, e ali você então conseguiu um aporte maior de recursos. Então seria um caso um pouco diferente se for levado para frente. Então, qual é a perspectiva que eu vejo nesse processo? Eu acho que, bem ou mal, isso já está acontecendo nas organizações, né? Organizações estão criando laboratórios de inovação, organizações estão criando aceleradoras de negócio, organizações estão criando inovações disruptivas, áreas de inovação disruptivas, centros de inovação disruptiva. Quer dizer, isso tudo está acontecendo, não, né, com este viés que a gente está trabalhando. A gente caminhou como se fosse de cima para baixo e a gente olha e consegue ver e tal. Mas as coisas estão caminhando, né? Então, envolvimento, participação em projetos de inovação disruptiva, projetos de aceleradoras de negócio, e que vai trazer esse tipo de visão, agrega bastante esse tipo de projeto, né? Pegar uma organização, as organizações elas estão acostumadas a trabalhar com um tipo elas estão acostumadas a trabalhar com um tipo existe assim uma espécie assim de rotina para implantar novidades, né? Quem traz essas novidades, né? Geralmente essas novidades vêm de fora do Brasil para dentro, são trazidas por determinado tipo de perfil de pessoas ou de organizações, né? Essas pessoas e organizações trazem esse tipo de modelo, né? Então eu acredito que isso vai chegar num determinado momento, que isso vai se consolidar e vai começar cada vez mais a aparecer esse tipo de propostas, né? E que vão aparecer como o estado da arte para fazer esse tipo de coisa. Ainda não está acontecendo isso. E aí, como você não está dentro desse ambiente, e até porque aí você vai dizer, Nepô, você podia ter feito de forma diferente, podia ter caminhado nessa direção, podia ter trabalhado mais com essas empresas grandes de consultoria. O problema é que tem que ver o esforço intelectual que houve de 2006 para cá, né, nos dois livros, porque você está tudo mais ou menos intoxicado, né? O mercado está muito intoxicado, né? Então, para você fugir da intoxicação, você tem que ir para uma espécie de trincheira de resistência, né? Então você vai criar uma resistência, você vai criar uma espécie assim de espaço de resistência, vai fazer aula aqui, aula ali, uma consultoria aqui, uma consultoria ali, etc. Para você poder construir esse modelo alternativo, e a partir desse modelo alternativo que você constrói, você tem uma consistência que eu chamo de consultoria orgânica. Então você tem um
uma coisa que você diz, não, isso aqui é uma coisa que tem consistência, né? E a partir daí, agora, nesse segundo momento, a gente começa, então, a entrar em outra etapa, né? Começa a entrar, então, em outra etapa, o que é? Bom, que possibilidades existem de articulações com determinados segmentos da sociedade que podem ampliar essa metodologia a partir de um momento que você tem uma metodologia mais eficaz para poder oferecer, já tem alguns cases para poder discutir. Então aí a gente começa a entrar em outra etapa desse processo. Porque uma coisa é conceber tudo e a outra coisa é colocar o que foi concebido como um produto viável, um serviço viável no mercado, né? Mas não adianta você chegar com um serviço no mercado como eu cheguei, e como acontece muitas vezes, você tem um marketing, etc., mas chega na hora e não está funcionando, né? Então, o momento que eu estou vivendo agora, que eu estou percebendo estamos entrando agora numa nova etapa. As experiências que eu estou tendo de implantação do laboratório, elas não estão tendo problema, como aconteceu em 2006, de 2006 até 2013, de eficácia dos laboratórios. Nem eficácia, nem um questionamento do que está sendo dito, nem um questionamento da lógica. Não, as coisas fazem sentido. Agora, o problema é como é que a gente consegue vencer as intoxicações, as barreiras, etc., etc., para fazer com que esta metodologia comece a ser vista de uma maneira diferente, como uma coisa mais confiável, mais eficaz, etc., etc. E isso é uma coisa delicada, né? Porque quando você se dispõe a trabalhar um pouco mais isso no mercado, quer dizer, o próprio mercado, quando ele vai tentar absorver essas coisas, ele vai tentar facilitar a vida da venda. E isso é fato, não é problema. Agora, o problema é descaracterizar. Não, então não consegue fazer o laboratório? Então vamos implantar desse jeito aqui dentro mesmo e tal. As pessoas, óbvio, as pessoas estão impactadas pela sobrevivência, né? Então, eu acho que aí nós temos, então, essa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. É uma filosofia, é uma metodologia emergente. Ela aparece, de certa forma, já em algumas linhas de raciocínio, não com esta abordagem, mas com coisas parecidas, né? Então a gente vai cada vez ouvir falar mais de inovação disruptiva, aceleradoras de negócio, laboratórios de inovação disruptivos, né? Laboratórios de colaboração, etc., etc., que vão apontar essa direção, né, mais consistente. Beleza. Então, aí você pode se posicionar como um profissional dizendo, não, eu trabalho nessa área, tive uma formação nisso e tenho uma coisa a agregar porque eu tenho uma visão mais ampla, uma visão mais geral e que dá algum cenário para esse tipo de coisa. Eu acho que é um profissional tanto que vai ser um profissional interessante, né, em termos de demanda nessa linha de inovação disruptiva colaborativa e inovação em direção à nova governança e também na área estratégica, né, que é uma área que é pouco desenvolvida no Brasil. Bom, é isso. Semana que vem a gente está fechando o nosso curso, vamos ter um encontro pelo Skype e semana que vem é a avaliação. E essa semana é a semana de o que eu faço com esse aprendizado todo que eu estou tendo. Bom, é isso.